Então, boa noite. Estamos em plena campanha de valorização da vida, alerta contra o suicídio, né? Os balões amarelos, as fitinhas amarelas, o amarelo que representa a vida, a energia, que é o que precisamos, né? E não é novidade os índices alarmantes, os números de suicídios que vêm assolando a humanidade ultimamente. Mas é mais um motivo para falarmos mais e mais sobre esse assunto, sobre as causas e as consequências, mesmo porque ele não representa um fim, como muitos de nós pensamos. Na segunda passada esteve aqui Rui Guerreiro, que nos trouxe algumas ponderações também nesse sentido, mas hoje vamos aprofundar um pouco mais e abordar alguns aspectos entre tantos que temos para abordar. E nós nos perguntamos, há algo que possamos fazer para amenizar esses índices alarmantes? E segundo resposta, no livro de André Trigueiro, que muito falou sobre esse assunto no ano passado e retrasado, viver é a melhor opção? Sim. E representado nesse gráfico aqui no telão, nós temos uma pesquisa que juntou dados de 15.629 suicídios consumados em diferentes regiões do mundo e evidenciou a relação existente entre suicídio e transtornos mentais. Sendo que, segundo o gráfico, ele está em inglês, mas vou traduzindo. Segundo o gráfico, a incidência maior de suicídio estava nos que tinham transtorno de humor, que o que conhecemos hoje em dia de bipolaridade. Parte preta ali representada. Depois, entre os que usavam algum tipo de substância, como álcool e drogas, e aí lembrando que o uso dessas substâncias que poderiam ter levado ao suicídio em função das tristezas, das mágoas profundas que carregamos, né? Como um refúgio falso, na verdade. Depois, entre os esquizofrênicos, aí entre transtornos da personalidade, da ansiedade e de adaptação. E os demais derivados ficaram com 1 ou menos de 1%. Ora, a doutrina espírita tem muito a nos dizer e sugerir no tratamento de transtornos mentais, assim como tem a psicologia e a psiquiatria, que cada vez mais avançam nos seus conhecimentos. E nós já comentamos aqui em outra exposição sobre o passe às doenças e suas implicações, que a doença é sinal manifestando em nós algo equivocado ou desequilibrado em nós. Toda doença, né? É um processo que bloqueia as nossas energias, as energias que deveriam compor o ser humano para que ele funcionasse bem. E esses bloqueios são causados, então, por diversos fatores espirituais, psíquicos, emocionais, que acabam, então, somatizando em nosso corpo, em nossa mente e terminam por nos desarmonizar. O doutor Alírio Cerqueira Filho, que é um médico, biólogo, e ele tem especialização em psicologia transpessoal, é autor de vários livros, entre eles o do título que iniciou a nossa palestra. Ele explica o seguinte, que todos nós possuímos determinados conflitos que normalmente não trabalhamos, não tratamos adequadamente. Esses conflitos, por sua vez, vão se acumulando
como se estivessem em uma panela de pressão. E chega o momento em que essa pressão é tanta que estoura. O conflito, então, é assim somatizado na forma de doenças físicas ou na mente, onde se transforma em um transtorno neurótico, como a depressão, a ansiedade e por aí vai. Mas como fazer então? É fundamental, nos explica o Dr. Alírio, desenvolvermos uma postura em relação à vida que estamos levando e à vida que se acumulou em nós, sobre pressão, como ele usa o termo, e que essa pressão, nós fomos galgando ela aos poucos durante muitas encarnações, às vezes, várias encarnações. A depressão, por exemplo, não é de hoje, não é dessa encarnação somente. A gente vem se equivocando muitas vezes ao longo de várias encarnações para hoje eclodir ou explodir na forma de depressão. Quem nos fala sobre isso também, quem falou sobre isso também foi o psiquiatra Jaider Rodrigues, que nos falou na jornada médico espírita em Caxias em 2015, que eu assisti, quando o título da jornada era Transtornos da Mente e do Comportamento. Lá ele também explicou que o sujeito vem ao longo de muitas encarnações cometendo equívocos de comportamento para hoje desenvolver a fundo a depressão, por exemplo. Disse ainda que requer muito cacife, nas palavras dele, por parte do espírito para ter depressão. Ou seja, não é de hoje que vem trilhando esse caminho equivocado para então hoje eclodir, explodir, como se referiu o Dr. Alírio, em transtorno mental. Dr. Alírio também nos instrui o seguinte, abre aspas, querer se livrar da doença não significa a mesma coisa que buscar a saúde. Olha que importante essa afirmação dele. Querer se livrar da doença não significa a mesma coisa que buscar a saúde. Por quê? Porque nós poderemos sim utilizar de remédios, por exemplo, cirurgias e outros métodos para conseguir aliviar a doença. Mas qualquer método que vem de fora para dentro, por mais valioso que seja, e muitas vezes é necessário, mas jamais poderá nos trazer a saúde. A saúde real, ela requer todo um movimento em direção à nossa essência. Ou seja, um retorno ao equilíbrio natural. Como? Através das ações amorosas, tanto para conosco mesmo, quanto para com o próximo. Porque todos nós conhecemos a máxima, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é lei que nos governa. Quer acreditamos nela ou não, ela está em andamento na vida de cada um de nós. Mas ela requer 3 movimentos fundamentais. O primeiro movimento é estabelecer uma ligação com Deus. Religião nada mais significa do que religar-se a Deus, e isso é fundamental. Nós vamos ver por quê mais adiante. Segundo movimento, amar a si mesmo. Mas como? Né? Através da autoestima e do auto-perdão. E eu pergunto, nós já conseguimos gostar de quem nós somos? Nós já conseguimos nos ver como seres imperfeitos que cada um de nós é nesse planeta de terra e expiação? Eu consigo encarar e perdoar a minha inferioridade? Eu consigo encarar o meu lado sombra? Todos nós temos um lado bom e um lado sombra. Precisamos enxergar essas verdades e não negá-las.
Ou seja, eu consigo já não me culpar nem me desculpar, como nos traz o psicólogo e espírita Rossandro Klinge, no seu livro Auto Perdão, que é outra leitura que temos aqui agora também, e que é libertador esse livro. As palestras dele no YouTube, chamado de Auto Perdão, é muito benéfico assistirmos. Ele traz esse enfoque, não se culpar e nem se desculpar. E o terceiro movimento, amar ao próximo, que é amar a todos os nossos irmãos, independentemente do fato se eu gosto ou não do jeito dele, ou se ele me faz bem ou ainda se ele me agride. Ou seja, desenvolver para com todos as tantas virtudes que Jesus procurou nos ensinar. Sem esses preceitos, meus irmãos, estaremos querendo nos livrar da doença de fora para dentro. E isso é impossível. Não é a verdadeira saúde. Dr. Alírio ainda diz assim, que encarar a doença com ansiedade, inquietação, no sentido de querer arrancá-la de nós, através de recursos externos, pura e simplesmente, é falsa solução. André Trigueiro, no seu livro também, chama a atenção para o que ele denomina de a medicamentalização da dor, que alcança níveis epidêmicos, diz ele. Ele diz que busca-se a todo custo o entorpecimento dos nossos sentidos, dos nossos sentimentos, na tentativa de blindar a dor, a tristeza, a melancolia, esse desânimo, a falta de sentido na vida, a sensação de vazio. Mas quando buscamos entorpecimento da nossa dor, através do álcool, das drogas, da euforia postiça, nós estamos atacando o sintoma e não a causa. E a causa está nas nossas emoções e essas têm tratamento. Hoje em dia, nós temos como tratar esses transtornos todos. Nós temos a psicoterapia, principalmente a cognitiva comportamental, que nos ajuda a ver a vida por outra perspectiva, ressignificando as nossas emoções. Ajuda-nos a lidar com as nossas dificuldades com êxito. E esse é o nosso propósito. Nos auxilia na elaboração dos relacionamentos difíceis. E quem de nós não tem um relacionamento difícil? E que, na verdade, esse é o nosso propósito como reencarnantes. Reencarnantes é outra oportunidade que temos aqui na Terra para elaborarmos os relacionamentos uns com os outros. Tá? Nos bem relacionarmos com os outros. Sem falar que muitas vezes esse relacionamento difícil é conosco mesmo. Não é nem com o outro, é com nós mesmos. Então, nós temos também a psiquiatria, que vai utilizar de medicação, sim, e isso é benéfico, sim, para produzir a boa química no cérebro. Mas isso somente como um recurso até que o paciente adquire novas habilidades, para ele próprio produzir a boa química, as boas sinapses, né? Produzir endorfina, oxitocina, como nos explicou o Rogério Pereira algumas semanas atrás, quando esteve aqui, com a sua exposição sobre a ciência das emoções. Lembrem? Quem não teve a oportunidade de assistir à exposição dele, que foi muito benéfica, o Vini chegou a gravar. Procurem no YouTube do Centro Espírita e escutem essa conversa dele, que também fala disso,
como nós produzimos a boa química, né? E nós temos que cada vez mais nos dar conta disso, de que não é que o nosso cérebro é defeituoso e não produz essa boa química, para nos deixar o quê? Positivos, ativos no bem, animados. Sou eu, espírito, pensante que sou e comandante que sou do meu cérebro, que é plástico, ele obedece às ordens, né? Sou eu que não faço o movimento, o pensamento, a ação para isso. E nós temos ainda o Espiritismo, que nos ensina a viver na nossa essência. E viver a nossa essência é justamente pensar, agir corretamente nos preceitos do amor. Consequentemente, poderíamos prevenir muitos suicídios. No entanto, a Organização Mundial da Saúde na América Latina, por exemplo, nos diz que a cada 10 pessoas com depressão, 6 não procuram tratamento. Isso é um número muito grande, né? E assim, então, é importante que nós possamos olhar para o nosso vizinho, para o nosso familiar e perceber que ele está em crise e ajudá-lo a procurar esses recursos, procurar fazer com que ele mesmo procure ajuda profissional e espiritual. Muitas vezes a psicoterapia pode ser algo fora do nosso orçamento e por isso muitos não a procuram, mas não é mais desculpa. Existem hoje os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, em toda a cidade, se eu não me engano. E nas faculdades, onde o curso de psicologia é administrado, todas têm um atendimento à população gratuitamente. Em Taquara, especificamente, o CESEP, que funciona hoje lá na faculdade mesmo, na FACAT. Então, procurem. Temos esse cartaz aqui, mas tem também na secretaria, e junto também o CVV, que é Centro de Valorização à Vida, que é uma linha 24 horas no ar, que a gente pode ligar, aquele que tem pensamentos doloridos, quer conversar com alguém, não tem com quem conversar. No Rio Grande do Sul, o telefone 188 e nacionalmente 141. Divulguemos isso para as pessoas. E por fim, e mais importante, nós podemos procurar então subsídios na doutrina espírita, que nos orienta na reforma dos nossos pensamentos e atitudes, a reforma necessária para sairmos então desses transtornos e principalmente para evitarmos o suicídio. O tratamento espiritual, ele é importantíssimo, porque em casos envolvendo entidades, em casos onde a pessoa tem intenções suicidas, esse paciente sempre está envolvido por entidades que chamamos de obsessores, que o atrapalham no seu querer, que buscam exatamente incentivá-lo ao suicídio. E para isso precisamos de tratamento espiritual. Nós vamos falar mais um pouco disso mais adiante. Muito bem. Mas e por que considerarmos que evitar o suicídio é tão imprescindível? Não será mesmo melhor o espírito se retirar dessa vida tão dificílima, pois o espírito não morre mesmo? Vamos tentar em outra oportunidade? Será que não seria melhor? Pois não será. Porque esse ato desatinado é uma farsa. Ele não resolve o nosso problema e ainda agrava em muito o problema que enfrentaremos do outro lado na nossa vida que continua. E lembremos que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém.
No livro Memória de um Suicida, ele tem várias capas, encontramos relatos e informações do mundo espiritual sobre o que acontece com o espírito que se suicida. Ao desencarnar, o suicida chega a locais torturantes, tenebrosos e de diferentes graus de horror, dependendo de como ele se conduziu nessa vida e de como ele se retirou dela. Por esta razão, há os que passam dias, meses, anos nesses penosos dramas. E esse tempo geralmente corresponde ao tempo que ele subtraiu de si mesmo, quando encurtou o calendário imposto ao nascer, dependendo da programação reencarnatória que trazia consigo como compromisso, mas que não honrou. Todos nós temos um tempo planejado de duração na Terra. E quando abreviamos esse tempo, estamos cometendo, sim, suicídio. Seja indiretamente pelos abusos, pelos vícios, riscos desnecessários que corremos, ou pela agressão direta do ato intencional. O Rui Guerreiro não nos chamou todos de suicidas, porque alguma imprudência na saúde dessas a gente comete, né? E é verdade. Em seu livro O Perispírito e Suas Modelações, que agora tem essa capa nova, Luiz Gonzaga Pinheiro nos traz um compilado de estudos que ele fez sobre o perispírito. E para quem não sabe, está ali na figura, nós somos espírito, perispírito e corpo. O perispírito, então, é o nosso envoltório semimaterial que nos acompanha sempre, como espíritos que somos quando desencarnamos e que faz a ligação intermediária entre nosso corpo carnal quando estamos encarnados. E esse livro trata na sua primeira parte sobre toda a trajetória evolutiva que caracteriza o nosso perispírito. E na segunda parte trata de várias mazelas pelas quais submetemos o nosso corpo, o nosso veículo corporal, imprimindo então no perispírito essas marcas dos maus tratos, dos abusos, né, em nosso perispírito. Isso é a nossa xerox, a gente imprime tudo que faz ali. E pelos relatos mediúnicos trazidos nas sessões às quais Luiz Gonzaga participava, especialmente sobre as consequências do suicida, que o suicida experimenta, o autor nos conta algumas coisas bem importantes e algumas nós vamos examinar. Ele diz que espíritos assustados a cada momento em assistirem às cenas horríveis dos seus afogamentos, enforcamentos, dos seus corpos em chamas, dos estouros de arma de fogo aos quais se deram um tiro, por exemplo, de ver muitas vezes as suas vísceras expostas por terem ingerido o ácido que corrói as suas entranhas, tudo isso, meus irmãos, é torturante e os tortura incessantemente por muito tempo. E por que isso? Puxa vida, né? É que o suicida permanece vibrando poderosamente nessa imagem retida na sua memória. Imagem essa que é formada pelo instante dramático do momento suicida. Ele, pelo pensamento cristalizado, ele materializa o seu próprio ambiente, de acordo com a forma da sua morte prematura, precipitada. E que, na verdade, não é morte, né? Porque a morte não existe. Mas ele não imaginava isso, ou não suspeitava, e se suspeitava, a sua dor era tanta que mesmo assim arriscou, não acreditou.
Foi ele aquele sujeito que perdeu a esperança e a fé na vida ou nunca as teve? Aquele que não entendeu o quanto o Pai maior que criou o ama. Mas e daí? Poderíamos nos perguntar, e esse Pai que nos ama, ele não tem misericórdia do Filho e não o ajuda nessa hora? Na página 166 da edição anterior a essa, pelo menos, Luiz Gonzaga coloca o seguinte, abre aspas, em muitas situações, antes de serem transportados, o auxílio imediato é subtraído, porque o seu desequilíbrio gera absoluta incapacidade de sintonia mental, ficando os amigos espirituais apenas a olhar e vigiá-lo em caridosa expectativa. Fecha aspas. E que expectativa seria essa? A de que ele, o suicida, eleve um pouco mais o pensamento para poder então sintonizar o auxílio. Porque tudo na vida é sintonia, meus irmãos. Ou seja, nós sabemos que existe no mundo espiritual todo um amparo preparado para nos auxiliar. E eles querem nos auxiliar, mas as leis da própria física impedem nós de recebermos muitas vezes essa ajuda imediata. É uma questão vibracional. E por que é que Deus permite isso? Podemos nos perguntar também. Por quê? Infelizmente, são através dessas impressões, dessas experiências, que nós vamos pouco a pouco adquirindo referências daquilo que não nos faz bem. Nós vamos percebendo dessas consequências doloridas o que nos convém e o que não nos convém. Sentindo na pele o resultado das nossas escolhas. Todo suicida grava de maneira marcante e imprime, então, essa maneira no seu envoltório perispiritual. E ele repete na mente o instante sofrido da sua fuga, que para ele parece sem fim, parece um verdadeiro inferno. E essa cristalização da imagem dificulta e muito todo e qualquer tratamento perispiritual feito pela equipe que tem, os enfermeiros que têm capacidade de recompor o sujeito. Então é fácil entender como que o suicida é um paciente de difícil tratamento e torturada aparência. A modelagem perispiritual, que seria possível de ser feita pela própria característica que tem o perispírito de ser plástico, né? Ele tem plasticidade, e isso requer, no entanto, a atuação mental do próprio espírito. Tudo depende de nós também, não são só eles que têm poder sobre nós. Ou seja, mesmo que, a princípio, a modelagem fosse tentada pelos técnicos espirituais, a mente do suicida a desorganiza a toda hora. E como então terapia básica, eles vão proceder a tratamentos psicológicos e psiquiátricos, com a finalidade então de tentar mudar o quadro mental do enfermo. Assim, eles passam a aplicar passes e atuar na psique do paciente, tentando essa mudança vibracional para que ele seja atingido pelo socorro. Em outro capítulo, sobre suicídio por armas de fogo, por exemplo, contam-nos que, ao observarem um espírito que se suicidou por tiro no ouvido, visualizam assim o cérebro esfacelado, o crânio rachado, o sangue jorrando pelo nariz, ouvido, boca e todo o rosto com uma expressão de horrível pavor. Os técnicos capacitados no tratamento de reparação dessas formas, dessas estruturas, não obstante toda a técnica que utilizam,
explicam que a toda hora se desfaz essa reconstrução das formas. E é por isso mesmo, meus irmãos, que necessitará todo o espírito suicida de vir reencarnar, passando novamente pela biologia física dos corpos humanos, a fim de se recomporem aos poucos. Por isso é que muitos, ao reencarnarem, terão a morte prematura, ou simplesmente nascerão mortos, por serem portadores de um cérebro que danificaram enormemente, por exemplo. Esses danos, eles ficam marcados no perispírito e há a necessidade de fazer uma ou mais passagens pelo ventre da mulher, proporcionando assim a condição das células se reorganizarem, para que ele possa ser remoldado por essa ação organizadora do corpo físico. Olha que bacana isso. Já que os técnicos no mundo espiritual não tiveram êxito em realizar por completo. E vamos abrir um parênteses aqui, porque isso não quer dizer que todo e qualquer ser que nasce morto ou tenha a morte prematura tenha sido suicida. Há outros motivos também que podem levar a essas situações, mas que nós não vamos ver agora. Fecha aspas, fecha parêntese. Os casos, então, de anencefalia, por exemplo, sugerem fortemente, sim, que tenha o espírito sofrido traumas no crânio enquanto encarnado anteriormente, provocados pelo autoflagelo, que ele mesmo se infligiu. E por isso, meus irmãos, mãezinhas, paizinhos, quando nos chegam casos como estes, de fetos mortos, bebês com anencefalia, etc., que nós possamos encarar isso com a certeza de que estamos servindo de instrumentos na reparação necessária deste espírito, que veio refazer, então, a sua biologia no nosso ventre. E ele não precisará das nossas lágrimas, pois ele sim ainda nos será muito grato pela oportunidade desse refazimento. E isso está exemplificado nesse livro, Gestação, Sublime Intercâmbio, onde temos um relato sobre isso. E é muito bonito. Olha só que importante nós nos darmos conta disso, falarmos com as mamães que perdem seus filhos e ficam desesperadas, né? Não há necessidade, tudo tem o seu motivo e às vezes é um motivo tão importante, tão belo. Assim também, então, os que nascem com outras deformidades, que muitas vezes são vestígios dessa desorganização da forma que infligiram a si no passado. Muito bem, vamos abordar então outra causa envolvendo aqueles com ideias suicidas. Nós podemos nos questionar a respeito do fato de que Deus colocou no ser humano o instinto de sobrevivência, a lei de conservação. E nesta altura não é levado em conta isso? Como, por que então, naquele que pensa em se suicidar e ainda assim consegue se suicidar, esse instinto parece lhe faltar? Pois bem, em resposta a uma pergunta similar, nós lemos na Revista Espírita de 1858 o seguinte, abre aspas, o homem que se suicida não experimenta esse sentimento, o do instinto de sobrevivência, porque está cercado de espíritos que o impelem, que o auxiliam em seus desejos e lhe fazem perder completamente a lembrança do que não seja ele mesmo. Fecha aspas. Quando aqui dizem que o homem é impelido ao suicídio, ou que o homem impelido ao suicídio está cercado de espíritos que a isso o incentivam, se referem aos obsessores,
que todo pretendente de suicida tem. E que estes, então, fazem todos os esforços para que essa ideia tenha êxito, fazendo inclusive com que ele esqueça de preservar a sua vida. Mas então, podemos nos perguntar, o suicida é por isso subjugado e não tem culpa do seu ato? Não. Por quê? Porque essa condição, assim como a depressão, por exemplo, se faz aos poucos, em doses de conta-gota. Nós é que deixamos chegar a este ponto, justamente pela nossa invigilância, a invigilância dos nossos pensamentos e atos ao longo de bastante tempo. Nós temos todos, infelizmente, talvez, o livre-arbítrio, né? E assim como pelos bons pensamentos, nós sintonizamos com o nosso anjo guardião, que todos têm, com o nosso guia espiritual, que todos têm, que olha por nós e tenta nos incentivar naquilo que é bom, né? Da mesma forma, pelos maus pensamentos, nós sintonizamos espíritos inferiores e obsessores. Por isso, quando os transtornos mentais já se instalaram, os pacientes precisam sim procurar tratamento espiritual, no intuito justamente de afastar essas entidades malfeitoras, para que ele retome as rédeas da sua vida, do seu pensar, né? Porque muitas vezes ele está subjugado mesmo. Pois bem, mas então, como aliviar a dor, o peso insustentável da vida, quando muitas vezes ela parece ser insustentável, né? O que fazer? Neste caso, parece que falta-nos o ensino da vida espiritual, que é a nossa verdadeira essência. Nós precisamos resgatar isso, né? Damos demasiada importância para a vida material, que nos é necessária, sim, é claro, mas essa não é o nosso real propósito. E rico em descrever a vida e o ser, Leon Diniz, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, explica o seguinte, que é esse livrinho marrom aqui. Há em toda a alma humana duas esferas de ação. Uma é o eu, com suas paixões, suas fraquezas, suas mobilidade, sua insuficiência. Este eu que provém da nossa evolução primitiva e tem a sua serventia, mas é a nossa primitividade falando. Nós temos que sair dessa primitividade. Nosso instinto foi necessário, é necessário, mas é preciso que nós evoluímos dele para esferas maiores. E enquanto o eu for a força reguladora do nosso proceder, diz ele, teremos a vida inferior, semeada de provações e males. A outra esfera é a força da consciência, o Deus em nós. Ela é interna, profunda, imutável. É a fonte da vida espiritual. É somente quando esse segundo centro de ação domina o primeiro que se revela o nosso potencial como espíritos e filhos de Deus que somos. É pela consciência que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, que é a fonte de todo o amor. Essa consciência é o que nos move em todas as ações amorosas. Pela manifestação do divino em nós, nós criamos a boa química para o nosso cérebro. E nos sentimos bem, satisfeitos e em paz. E para chegarmos a isso, podemos recorrer a mais um ensinamento do Dr. Alírio de Cerqueira Filho, quando ele explica o seguinte, que a saúde espiritual
é resultado do cultivo da verdadeira espiritualidade que nos devolverá a religiosidade. Para entender esse conceito, ele sugere que desumanizemos Deus. Olha que interessante. Nós sempre trazemos a figura de Deus como um homem, a nossa figura, e não é isso. Diz ele que Deus é uma grande luz, energia de amor e vida que organiza todo o universo. Como parte do universo, por nossa vez, também estamos imersos nessa grande luz. Há, por isso, da parte de Deus para com todas as suas criaturas, um fluxo de amor e vida constante, que nos gera vida em abundância, mas nem sempre usufruímos desse influxo divino. Quando nos distanciamos do cultivo de nossa espiritualidade, através de posturas materialistas, sejam elas explícitas ou implícitas, nós bloqueamos a nós mesmos, inibindo-nos das energias que nos vitalizam. Olha só. Então nós ficamos desvitalizados, sem energia para viver. E não é isso que sente o depressivo? Não é isso que nós sentimos na depressão? Falta de energia, falta de alegria, de amarelo, né? Então, nós nos desligamos de Deus, apesar de que Ele não se desliga de nós. E isso resulta numa carência profunda, a carência de vida. Fazendo então uma analogia, o Dr. Alírio ainda diz o seguinte: é como se quiséssemos tomar uma ducha num chuveiro e entrássemos nesse chuveiro debaixo de um guarda-chuva e uma capa impermeável. A água está lá, todinha, abundante, mas não nos alcança, porque o guarda-chuva e a capa bloqueiam a água, impedindo que ela lave o nosso corpo. Olha que bonita essa analogia. E de maneira igual, nós, então, nos permitimos a isso. E com isso nós nos tornamos profundamente doentes. Pensemos nisso e busquemos então a nossa verdadeira saúde. Lembrando ainda, quem é o maior médico das nossas vidas? É Jesus. Então, quem sabe vamos consultá-lo muito mais vezes do que temos feito. Tá? E fiquem então com a sugestão dessas leituras e os endereços e telefones do socorro. Muito obrigada pela atenção.